Aqui estão alguns fatos que você vai achar difíceis de digerir. Seu estômago tem uma capacidade incrível, pois consegue comportar 2 litros de líquidos. É a mesma quantidade de uma garrafa grande de coca. É muito difícil estimar quantos alimentos sólidos você consegue comer, pois eles são processados com seus dentes antes de caírem em seu estômago. Não há espaço suficiente para um peru, mas um frango de tamanho considerável provavelmente caberia. Se lhe perguntassem onde fica seu estômago, você provavelmente apontaria para a barriga. Sinto muito, você se enganou. Na verdade, ele fica aqui em cima, escondido entre as suas costelas. Cientistas acreditam que o apêndice vai desaparecer algum dia. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele pode ter existido para ajudar nossos ancestrais a digerir cascas de árvores. Agora que isso já não faz mais parte do nosso cardápio, o apêndice não é necessário e pode sumir de nossos corpos sem qualquer consequência. O apêndice não é a única parte não usada em nosso corpo. Os dentes do siso também são inúteis. Sim, eles eram muito importantes quando nossos ancestrais perdiam algum dente. Mas a única coisa que eles dão pra gente hoje em dia é prejuízo, já que precisamos pagar um dinheirão para extraí-los. Quase todo o corpo humano é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até no umbigo. Nesse caso, os pelos servem para reter fiapos de tecido. Pode olhar, viu só? Seu fígado age como seu guarda-costas pessoal, protegendo você de toxinas e de muitas outras coisas que fazem mal ao corpo. Ele também é praticamente indestrutível e sempre pode se regenerar. Só 43% de você é você de verdade. Mais de 50% das células em seu corpo pertencem a criaturas pequeninas que vivem dentro do intestino. Mesmo assim, embora nossas células sejam em menor número que as microbiais, há em média mais de 100 trilhões delas dentro de você. Viu só? Você não está sozinho. Tendo isso em mente, seus próprios genes são menos da metade de você. Se pegar todos os micróbios que habitam o seu corpo e contar seus genes, encontrará entre 2 e 20 milhões. Quando você dorme, não significa que seu corpo inteiro está dormindo. Na verdade, às vezes o seu cérebro precisa trabalhar mais ainda durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações e os relatórios geralmente tomam muito tempo. O nariz descansa bastante enquanto você dorme. Sim, o seu olfato é praticamente desativado à noite. Você nem se incomodaria se tivesse um cheiro ruim no seu quarto. Sem comentários. O nariz é provavelmente a parte mais subestimada do corpo humano. Sem ele, nós nem conseguiríamos sentir prazer ao comer. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento é sentido graças ao nariz e à sua habilidade de reconhecer odores. Se você prender o nariz enquanto come, sentirá praticamente gosto nenhum. Sem o olfato, você só consegue reconhecer um alimento pela textura. Então, uma cebola não seria diferente de uma maçã. Cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10 mil cheiros, mas estavam enganados. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas conseguem distinguir entre mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa. E os cheiros podem até despertar memórias antigas. Seu nariz não ajuda apenas a respirar e a captar cheiros. Ele filtra o ar, auxiliando gargantas e pulmões mais sensíveis. Quando inspiramos ar seco, o nariz o umedece, resfria e até aquece se for necessário. O nariz também tira as impurezas do ar. Quando você envelhece, seu cérebro vai encolhendo aos poucos. Aos 75 anos, ele é bem menor que aos 30. E o processo de encolhimento começa aos 40 anos. Isso acontece com todo mundo e não afeta em nada a sua capacidade mental. Nosso cérebro consegue armazenar somente 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um celular, nem se for aquele que você teve em 2005. É por isso que conseguimos decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como uma lousa. Você recebe informações, mas cedo ou tarde ficará sem espaço de armazenamento. Para checar a capacidade da sua memória, faça o seguinte teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-las para você. A maioria das pessoas se lembra só de 7 ou menos itens da lista. A RAM, ou memória operacional, é uma coisa essencial de que precisamos para fazer praticamente qualquer atividade diária, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até fazer um carinho no cachorro.
Nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. A memória central nos dá confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, embora a maioria dos detalhes seja inventada por nossas mentes. Não é só o cérebro que encolhe à medida que você envelhece. Seu corpo também. Os ossos ficam mais quebradiços e a coluna fica comprimida. Uma coisa parecida acontece quando você descansa à noite. Seus ossos relaxam também. Por causa disso, você fica mais alto de manhã do que no fim do dia. Entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre duas patas durante a vida inteira. Você pode achar que os cangurus ou gorilas fazem a mesma coisa. Mas os cangurus usam a cauda como uma terceira pata. E os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio. Seus ossos também fazem parte do metabolismo. Como eles são formados por cálcio, quando falta essa substância no seu sangue, os ossos começam a liberá-la para a corrente sanguínea, a fim de equilibrar seu corpo. A mesma reação acontece de forma inversa. Quando há muito cálcio no seu sangue, ele vai para os ossos, para que fique guardado e seja usado depois. Os únicos ossos que nunca crescem ficam em seus ouvidos. Nós conseguimos ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, pois eles se adaptaram a transmitir vibrações sonoras. Os médicos o chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo. Ele é menor que um grão de arroz. Nossa altura, o formato do nosso corpo e nossa cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais costumavam viver, mas conseguimos nos adaptar a novas condições de vida. Por exemplo, se você se mudar da planície para as montanhas, vai desenvolver mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se mudar de uma região fria para uma mais quente e ensolarada, sua pele ficará mais escura a fim de se adaptar. Nosso ciclo de vida é programado dentro de nossas células. Elas estão sempre se renovando e se dividindo, mas tem uma espécie de relógio interno que para em determinado ponto. Algumas células também param de se reproduzir muito antes que as outras. Em média, as células param de se dividir quando chegamos aos 100 anos de idade. Isso significa que, se encontrarmos uma forma de enganar nossas células e de desligar esse relógio, podemos ter a chance de viver eternamente. A gordura corporal não é inútil. Ela age como um material isolante, como reserva de energia e como um amortecedor. Seu corpo envia a maior parte da gordura para a região da cintura, pois é lá que seus órgãos mais importantes ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreparáveis. Seu crânio não é uma peça óssea única. Na verdade, ele é formado por 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger seu cérebro. A mandíbula, ou queixo, é o único osso do crânio que não fica preso ao osso que está ao seu redor. Ele é preso por tecidos e músculos conectores. É isso que o torna móvel. Assim, você pode mexê-lo para a direção que quiser. Os músculos mais fortes do seu corpo não estão nos braços ou nas pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação, e ele precisa ser super forte para que você coma normalmente. E sabe aqueles músculos que permitem que você mexa suas orelhas? Eles se chamam temporais e ficam acima das têmporas. Eles também lhe ajudam a mastigar a comida. Temos também músculos super rápidos. Eles é que controlam o fechamento das pálpebras. Na verdade, são os músculos mais rápidos do corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Então, o reflexo que os protege tem que ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos conseguem fechar as pálpebras em menos de 1/10 de segundo. Quem tem polegares com articulações duplas consegue dobrá-los para trás. Isso é difícil e pouquíssimas pessoas praticam essa proeza. Mesmo assim, não faz mal. Embora pareça doloroso, não dói nem um pouquinho para quem é extremamente flexível. Hoje reconhecemos apenas cores azul-roxo, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma combinação desses 3 grupos. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano é capaz de enxergar, pois cada pessoa tem uma visão diferente. São cerca de 1 milhão de combinações em média.